Bom dia, meus amigos, graça e paz a todos. É com muita satisfação que nós começamos mais um Bíblia Aberta. É com muita felicidade, muita alegria no coração que estamos aqui mais uma manhã, eu e meu irmão e amigo Flávio, para juntos compartilharmos sobre a Escritura Sagrada, sobre as maravilhas que o Senhor nos deixou. E já começo te pedindo para que você comece a compartilhar esse link, esse vídeo, para que possa alcançar mais pessoas, que pessoas venham conhecer esse canal através da sua divulgação e possamos estar juntos aprendendo sobre a palavra do Senhor. E Flávio, nós estamos aqui hoje com um tema pertinente ao momento que se aproxima, que é a Páscoa, o verdadeiro. Qual é o sentido? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Quando a gente estava conversando, eu achei interessante propor esse assunto, porque muitas das vezes as pessoas têm um conhecimento muito longe do que realmente significa a Páscoa. E assim, as pessoas usam essa data para presentear chocolate. Inclusive, quem está me ouvindo e quiser me dar um chocolate, eu agradeço. É muito bom, o chocolate é muito gostoso. Porém, eu já começo falando que chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. E sobre o que a gente vai falar hoje qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Se não é chocolate, se não é coelho, qual é o sentido da Páscoa? Então eu convido você a compartilhar esse vídeo. E se você tem curiosidade sobre esse assunto, agora, é aqui que nós vamos aprender juntos. Não é, Flávio? Pois é, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui em cobrar já a família os ovos de chocolate, né? Foi o que eu fiz, né? É uma época que os supermercados estão todos enfeitados, né? Cheios de ovos de chocolate. E não adianta comprar o garoto, eu já não gosto mais. Né? Tem que ser lá o Copenhague, lá, dar um pulinho lá no... Você que vai me dar esse presente aí? Misericórdia. Dá um pulo lá no shopping, pega chocolate Copenhague. Aliás, eu ganhei um presente ontem, maravilhoso. Minha esposa, te amo, me deu um chocolate gostoso. Eu gosto de chocolate branco. As pessoas falam que chocolate branco não é chocolate. Não é chocolate. Mas eu ganhei. Não é? Não é. Mas eu amo chocolate branco. Pode me dar chocolate branco. E ela me deu um presente ontem, lindo, e eu agradeço a ela. Te amo, meu amor. E você deveria ter trazido aí hoje no programa para dividir o... Acabou. Comestível, o presente e tal. Acabou. Então, Só Jesus. Vamos lá. É ovo de chocolate na Páscoa, é coelho, é peixe, é proibido comer carne, são várias coisas que a gente precisa pontuar, ponderar e falar do verdadeiro sentido da Páscoa, que é o objetivo aqui da nossa reunião. O que você preparou aí, bíblico, né, em termos bíblicos, passagem bíblica, para nos trazer a respeito desse momento tão importante que é o momento pascual? Então, vamos lá. Sobre questão de texto bíblico. Para poder falar de Páscoa, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento e mostrar quando foi instituída essa celebração. Então, Deus, através de Moisés, para poder libertar o povo do cativeiro no Egito, Deus, ele vai lá e institui a Páscoa. Só que nós vamos falar o texto agora aqui, que na realidade assim, começa a partir de Êxodo 7, vai até Êxodo capítulo 12, aonde realmente acontece a comemoração da Páscoa, que é o que nós vamos entender hoje aqui. Só que começa através da vida de Moisés, quando o povo estava ali no Egito, quando o povo estava cativos ali, naquele cativeiro por 400 anos, e que eles clamam a Deus por um libertador, e Deus envia Moisés, e Moisés vai até o Egito, e Deus usa aquele homem para poder mostrar prodígios para libertar o seu povo. E todo mundo conhece, tivemos há uns anos atrás uma novela na Record que fez muito sucesso, retratando isso, que é os 10 Mandamentos.
E nessa exposição desse texto, ali de Êxodo capítulo 7 em diante, nós vemos ali a instituição da Páscoa na 10ª praga. Nós tivemos 10 pragas. Então, dessas 10 pragas, era Deus trazendo um juízo contra o povo egípcio. Só que na 10ª praga, Deus ordena Moisés instituir uma maneira, um ritual, né? Que é o que nós vamos ler aqui. Vamos abrir Êxodo 12. Vamos lá, Êxodo 12, eu sabia aqui também. Acho que o verso 5, para a gente ganhar tempo, Flávio. Sim, pode ir. Vamos lá. Fica à vontade. Vou ler a partir do 3. Êxodo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao que se come, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, Flávio, começamos aqui, já estamos no final desse episódio do povo de Israel no Egito, e aqui já tinha acontecido 9 pragas sobre aquela nação. E aqui, antes de chegar à 10ª praga, Deus instrui Moisés a fazer o quê? A convocar o povo, a matar um cordeiro, escolher um cordeiro, a matar esse cordeiro e a usar o sangue desse cordeiro para poder passar nos umbrais da porta da casa. Por quê? Aí entra o sentido do que a Páscoa, o nome, significa. Páscoa, ela vem no sentido original da palavra, acho que é pessar. Páscoa significa passar por cima. Então, a importância do cordeiro, do sangue do cordeiro e da passagem desse sangue nos umbrais das portas é porque a Páscoa significava que quando a 10ª praga fosse acontecer, que o anjo da morte fosse passar para poder tirar a vida dos primogênitos, o que aconteceria? Ao ver o sangue nas casas, nos umbrais das casas, aquele anjo passaria por cima. Então, por isso, Páscoa, passagem, passar por cima. Então, só aqui nós já vemos, Flávio, a introdução do que nos aponta aquilo que nós cremos. Porque nós cremos no sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado, que nos traz a salvação. E aqui, nesse momento, nós vemos uma comparação, né? um tipo de Cristo, porque o sangue daquele cordeiro, que o cordeiro é um tipo de Cristo, então o sangue daquele cordeiro passado naquela porta fazia com que o anjo não entrasse e ceifasse a vida do primogênito daquela casa, porque o sangue protegia. Então, sim, começamos aqui. A gente pode, então, pelo que você falou, a gente pode afirmar que o sangue significava proteção. Proteção. Né? Que ele foi passado nos umbrais da porta, nas portas, foi sacrificado exatamente para isso. Sim. Para que esse sangue pudesse proteger quando esse anjo da morte passasse para ceifar as vidas dos primogênitos. Então, se eles obedecessem, ficassem ali dentro de casa, passasse o sangue nos umbrais da porta, sim, esse anjo da morte, né, ele passaria por cima, e ali aonde tinha a marca, né, a marca do sangue, onde existia a marca do sangue, ele
não poderia entrar nessas casas, é isso? Correto. Eu acho que podemos afirmar que é isso, né? Pelo texto que você leu, é isso. Então, ficou bem claro, Wesley, e a gente tem também algumas coisas para conversar sobre esse movimento, né, comercial que nos levou ao dia de hoje. Comercial que eu digo, venda de ovo, venda de chocolate, que a gente sabe que esse tempo vende muito mais do que o restante do ano, né? Então tem algumas teorias, né? Na verdade são teorias que se levantam. Uma delas e mais aceita é a teoria pagã, de que uma deusa da mitologia nórdica anglo-saxã, chamada Astera, ela, ali um pouco antes da Idade Média, ou perto da Idade Média, ela é a responsável por esse movimento todo, porque aí os ovos estão ligados à fertilidade, e a fertilidade, obviamente, ligado à lebre e ao coelho. Então, diz a lenda que ela transformou um pássaro em coelho, o coelho não gostou o pássaro, aliás, não gostou dessa transformação e quis voltar ao estado natural e deixou alguns ovos coloridos, né, que ela deu de presente a crianças, né? É claro, é uma lenda. Pouco tempo depois, e aí, a partir desse momento, se começa esse movimento ligado ao paganismo dos ovos, mas também tem uma outra esteira aí que fala do vínculo da Páscoa, do coelho, da lebre com o cristianismo, né? Isso porque as pessoas achavam que o coelho se reproduzia sexuadamente, então não precisava do macho, achavam, né? Então, pela forma em que eles se produziam, né, também ligado à fertilidade, pela lebre não precisar do macho, ligaram a virgem, né? Entendi. Pode ser que seja você fala, não, isso é um absurdo, eu estou citando o que algumas correntes dizem, né? Inclusive tem uma obra de Tiziano Vecílio que tem é uma pintura que tem a virgem com a lebre no seu pé, ela segurando uma lebre, segurando o coelho. Então é uma outra linha que liga o coelho ao cristianismo, né? Mas tem essa linha mais aceita, e mais difundida também, é a linha do paganismo, nessa deusa que, inclusive, né, o nome dela, Ostern, em alemão quer dizer Páscoa, né? Páscoa, literalmente. Então, essas coisas que surgiram, que a gente vê que são muito comerciais, assim como o Natal, né? Sim. Que são momentos agora isso para o comércio, momento de venda de ovos de Páscoa, está mais ligado a isso. Já no cristianismo católico apostólico romano, eles estão comemorando agora, sexta-feira, né, o sacrifício vicário de Cristo, a Páscoa, aonde ele vai a Via Crucis e ressuscita no domingo. Então, conforme aí as tradições religiosas católicas, né, que eu não tenho nenhum problema se nesse momento a pessoa quiser comer peixe ou comer bacalhau. Eu também adoro bacalhau, mas prefiro ficar com o que tem em casa. Se tiver carne, também vou comer. Mas sem problema nenhum se a pessoa quiser comer peixe, de forma nenhuma. Isso não tem problema nenhum. Mas é um costume, inclusive dizem até que é pecado, se alimentar de carne de boi e afins. Bom, eu, como disse, como que tenho. Então, como que tenho, não tem problema nenhum. Porém, como eu estava dizendo, é um momento, não só a Igreja Católica Apostólica Romana, como a protestante também. A gente relembra o sacrifício de Cristo, a Páscoa, o momento da crucificação, né, o momento do sofrimento vicário, até o seu ressurgimento, a sua ressurreição, melhor dizendo, no domingo, né? Então, a gente tem alguns textos importantes que nós vamos falar a seguir, eu vou deixar você continuar falando, e esses textos vão mostrar lá no Novo Testamento, eles vão mostrar com muita clareza que se aproximando lá o momento da Páscoa, no Novo Testamento, que eles já comemoravam como judeus,
Jesus já pronto também a fazer seu sacrifício e fazer como se fosse a substituição do... havia uma Páscoa sendo comemorada, Wesley, é uma Páscoa tradicional havendo sido comemorada dos judeus, que é essa que você falou agora. Sim. E uma outra Páscoa estava para acontecer, né? Uma outra Páscoa estava para acontecer nos bastidores e Jesus já tinha falado isso para os seus discípulos, mas eles ainda parece que estavam meio atônitos quanto a essa informação. Mas fica à vontade. Então, acho que ficou bem claro. A gente sabe que na cultura existem muitas, como é que eu vou dizer, histórias contadas para explicar o que é uma festa, uma cerimônia ou outra. A Páscoa, o Natal são exemplos disso. Só que a Páscoa é uma instituição de Deus para o seu povo, porque no hebraico, na Torá, nós já vemos ali e já lemos aqui que Deus faz isso com Moisés, o escritor, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós já podemos dizer que muito antes de surgir toda essa cultura de chocolate, de coelho, de tudo que você falou aí, isso, né, o verdadeiro sentido da Páscoa já foi colocado por Deus para que o seu povo fizesse, né, ali, como a gente leu aqui o versículo da cerimônia com o cordeiro, para poder fazer toda uma ceia, onde a família estava toda reunida, e o sangue daquele cordeiro era ali colocado sobre o umbral da porta, para poder eles serem livres do anjo que passaria ali para ceifar a vida, né, a praga, né, a punição, o juízo de Deus contra o povo egípcio. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente precisa trazer alguns textos para poder nos dar clareza de que a Páscoa, ela continuou, e ela continua, e Paulo nos explica em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Jesus é o Cordeiro Pascual. Porque não existe coelho pascal, existe Cordeiro Pascal. O versículo 7, eu vou ler só a parte B de 1 Coríntios capítulo 5, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou ler mais uma vez, Flávio. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se nós lêssemos esse pedaço aqui desse verso, no sentido original da palavra, porque Cristo, a nossa passagem, foi sacrificado por nós. Então, Cristo foi o Cordeiro que nos protegeu da ira de Deus ao nos alcançar. Então a ira de Deus passa por cima de Jesus, que é a nossa Páscoa, e não cai sobre nós, porque Cristo assume a forma de substituto do homem. Então nós já falamos em outros podcasts aqui, Flávio, a respeito disso, que Jesus é o nosso substituto, que ele é o Cordeiro. Aí Paulo vem aqui nesse verso do capítulo 5, o verso 7, dizendo claramente que Jesus, ele, no seu sacrifício, é o Cordeiro, é a nossa Páscoa. Eu acho interessante que a Bíblia, em todo momento, ela fala sobre Cordeiro, porque Cordeiro, esse animal, apontava o tempo todo para o sacrifício que Jesus iria fazer. Nós vemos, Flávio, em Gênesis 22, ali naquele momento, um cordeiro foi suficiente para substituir o filho de Abraão. Porque Deus faz um pedido a Abraão e Abraão ia até o fim para sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus substitui um cordeiro, porque um cordeiro foi suficiente para salvar uma alma. E foi substituto no filho de Abraão. E quando nós avançamos para Êxodo 12, nós vemos aqui, versículo 3 ou 4 que eu li, que um cordeiro, ele foi suficiente para salvar uma família. Porque o ritual era sacrificar o cordeiro, passar o sangue no umbral, se alimentar daquele cordeiro, e o anjo da morte não alcançaria, não atingiria
quem estivesse protegido por esse cordeiro. Então um cordeiro, ele é suficiente para salvar toda uma família. Quando a gente avança para Isaías 53, nós vemos um texto ali que um cordeiro, ele é suficiente, se eu não me engano Isaías 53, 8, um cordeiro é suficiente para salvar todo um povo. E se a gente avança em João capítulo 1, versículo 29, João Batista está ali falando assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro também é suficiente para salvar todo o mundo. E se a gente avança para Apocalipse, capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, vai dizer que um cordeiro, e o cordeiro ali que está falando é o próprio Cristo, ele é suficiente para salvar toda língua, raça, tribo e nação. Então assim, nós vemos em todo momento a Bíblia apontar para um cordeiro e o seu sangue é suficiente para que a ira de Deus passasse por cima de quem está coberto por esse sangue, quem está debaixo desse sangue. Melhor dizendo, para ficar mais fácil de entender, quem crê em Jesus com toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, esse está coberto por esse sangue. Então a passagem da ira de Deus não o alcança, porque Jesus é o seu substituto. Então um cordeiro de Deus é suficiente para salvar um homem, uma família, um povo, um mundo todo e toda raça. Não tem separação, não tem restrição de alguém que não possa ser alcançado. Se crer no nome de Jesus, você é alcançado, você é substituído. Né? A ira de Deus não te alcança, porque Jesus se torna o seu substituto. Wesley, interessante que nessa esteira dos acontecimentos que você citou desde o primeiro versículo lá em Êxodo, você claramente leu que essas pessoas nos Hebreus eram recolhidos dentro de casa em família, sacrificavam o cordeiro, passava o sangue, consumia a carne, né, e fazia uma refeição juntos. E olhando para isso, você lembra também da Santa Ceia, exatamente quando é oferecido para você o corpo e o sangue de Cristo, que você se alimenta do corpo, é o pão, obviamente, direto por aí, né? Simbolizando o corpo. A gente também lembra que nessa festa instituída, né, a festa da Páscoa, que é uma das 3 festas mais importantes de Israel, sim, logo, né, em seguida vem a festa dos pães ázimos, né, que é os 8 dias a seguir da festa da Páscoa, em que todo fermento tinha que ser retirado de dentro das casas. Também prestando atenção naquilo que você falou, vejo que todos esses versículos apontam para um evento futuro, como se fosse um ato profético, né? Quando você fala assim, que matou o cordeiro, que passou o sangue nos umbrais, me parece que aponta para um futuro de acontecimentos, né? Aí você citou Abraão, né, que vai sacrificar seu filho, que é substituído por um cordeiro, também nos parece um ato profético, né? A substituição do filho, do homem, pelo aquele cordeiro, parece também ser um ato profético, que culmina na morte de Jesus, fazendo a substituição de todo homem, né? Como você acabou de falar, tribo, língua e nação, ou seja, todos nós. Então, a Páscoa estava para acontecer exatamente quando se findou os 33 anos de idade de Jesus, e aí ele passa pelo sacrifício que tem que fazer, né? Que é o seu objetivo e a sua missão. Marcos 14, 11, está dizendo, dali a 2 dias, está dizendo assim, eu vou ler aqui, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Então Marcos situa exatamente na quarta-feira, como hoje, que nós estamos aqui. Uhum. Numa quarta-feira ele situa que alguém já estava tramando, né, para o prender a traição e o matar, né? Então, num dia como esse de quarta-feira, eles se reúnem para tramar como é que a gente vai fazer para o prender, para o acusar e o matar. E aí vem a quinta, que é amanhã, que a gente não chegou para nós,
mas passa a quinta, esses planos vão, né, se tornando mais concretos, e na sexta-feira realmente vem a traição, eles prendem Jesus e começa todo o deboche, toda a infâmia, né, toda a fustigação, a violência, e ele segue a Via Crucis como deveria seguir. Né? E aí a gente sente que, como a gente vem falar hoje do verdadeiro sentido da Páscoa, né? A gente, nesse momento em que estamos aqui, que já discutimos algumas coisas nesse tempo que passou, a gente acaba trazendo, né, a memória, e eu quero trazer a memória também daqueles que ouvem, que o verdadeiro sacrifício pascual é o próprio Jesus. Então as coisas, as festas instituídas lá em Israel, né, e tudo que foi feito foi para indicar um caminho, como um ato profético daquilo que aconteceria, daquilo que estava planejado no futuro para acontecer em favor da humanidade. Porque a morte de Jesus só trouxe favor à humanidade. E favor nada mais é que graça, que é um favor imerecido. Então, a gente já chegou, ficou bem claro em dizer que a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte de Jesus, para através da morte de Jesus trazer a proteção, assim como aquele sangue no umbral, para passar por cima das nossas ofensas contra Deus. Você concorda com isso? Com certeza. Na realidade, Flávio, todos esses textos apontam justamente para isso, para o momento, né, que Deus escolheu para que o Filho dele, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, viesse ao mundo e fosse entregue como sacrifício substituto do nosso pecado. Quando nós falamos sobre Páscoa, nós logo lembramos da ressurreição de Jesus. Porque o Cordeiro de Deus que morreu por nosso pecado, para que isso tivesse êxodo e que hoje nós pudéssemos aqui conversar sobre isso, é claro que ele deveria e ressuscitou. E em 1 Coríntios, Flávio, o que Paulo realmente traz a informação é que a evidência não foi de uma pessoa, mas sim muitas pessoas presenciaram, viram Jesus ressurreto. Então, o Cordeiro Pascal, ele morre na sexta-feira, mas ressuscita no domingo. Aí Paulo vai escrever 1 Coríntios falando assim, para pessoas que não acreditavam em ressurreição. Não, se você não acredita em ressurreição, você não acredita que Jesus ressuscitou. Mas ele vai explicar que Pedro viu Jesus ressuscitado. Ele usa Cefas, né? Cefas viu Jesus ressuscitado. Os 12 viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado antes dele ascender ao céu. Então, Páscoa é ressurreição de Cristo. A Bíblia nos aponta a todo momento sobre um cordeiro, né, que é simbolizado várias vezes ali, como a gente já contou aqui algumas histórias, que seria morto, mas o filho de Abraão, se tivesse morrido, o sangue dele não seria suficiente para ser o nosso substituto. Ou qualquer outro na Bíblia, se fosse morto, Davi, Abraão, ou José, ou qualquer outro profeta, nenhum deles, nenhum sangue desses poderia nos substituir. Então esse cordeiro estava apontando para um justo, um sacrifício que seria completo e único, que esse sim resolveria esse impasse entre desacordo, entre desordem entre Deus e o homem. Porque o pecado separou, né, o homem de Deus. Mas Jesus vem ali e traz essa oportunidade para que nós possamos estar mais perto de Deus,
ou melhor dizendo, estarmos novamente perto de Deus. Então, Páscoa, o seu verdadeiro sentido é nos levar a nos lembrar que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E isso é a nossa alegria. Sabe por quê, Flávio? A melhor notícia que nós temos para poder proclamar para o mundo, ela vem de um túmulo. Túmulo é sinônimo de tristeza, é sinônimo de pessoas estarem ali consolando umas às outras por causa daquele momento triste. Mas em um túmulo nós temos a melhor notícia que um homem poderia ter. Porque desse túmulo não existe mais quem foi sepultado lá, porque ele ressuscitou. Então a melhor notícia que nós temos vem de um túmulo. Jesus ressuscitou porque o túmulo está vazio. E isso é Páscoa. Jesus é a Páscoa. Faça-se observação, né? Túmulo vazio. Túmulo vazio, exatamente. Você falou quando Jesus ressuscita, são várias as testemunhas oculares. Sim. Da sua ressurreição. Eu tinha uma preocupação, que agora não é mais, óbvio, diante da minha fé, como eu posso convencer alguém que eu não estava lá, né? Não sou testemunha ocular desses fatos, porém acredito também na ressurreição sem ter visto. Foi quando, há muito tempo atrás, eu, folheando algumas páginas da Bíblia, e vi uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E aquilo me fez sentir muito bem, porque eu não fui testemunha ocular, não vivi essa época, pelo contrário, não vi nada disso e criei nisso. E aí, o que Jesus hoje representa para mim que não vi a sua ressurreição? Na verdade, não representa. Ele se apresenta para mim através, para você também, para todos que não viram, através do Espírito Santo. E isso é uma coisa maravilhosa, porque você não vê aquilo que você sente e sente aquilo que você não pode ver, porque Deus é Espírito. Então, assim, sentir a graça, sentir a paz, sentir essas coisas, é a própria presença de Deus que dispensa essa visão, né, natural. Porém, a gente sabe que um dia, e é anseio nosso, um dia nós o veremos como ele é. Mas assim, diante de tudo que a Páscoa simboliza, diante de tudo que a Páscoa quer nos dizer, ela sempre volta a um cerne da questão da comunicação da Bíblia. Aqui a gente tem 66 livros aqui, com uma comunicação clara em todas as línguas aqui. Clara em todas as línguas. Você pode, obviamente, discordar de um texto, fazer a exegese de um, não encontrar o manuscrito original do outro, enfim. Isso tudo é possível, dado a época e dado aos anos em que foi compilada. Mas uma comunicação aqui é para todos, e aí não há dúvida. Você pode ser chinês, americano, italiano, português, francês. E a comunicação é essa. Jesus morreu e ressuscitou para que a humanidade fosse salva através da sua morte. Isso não muda, né? É uma verdade bíblica universal. Tá? Em qualquer Bíblia você vai achar ela. Né? E como eu falei, pode haver até textos difíceis de compreensão, mas esse texto não tem linhas teológicas de interpretação diferente. É uma linha só, que ele veio ao mundo, né, chegando o tempo, né, que tinha que chegar, aos 14 dias, né, do mês, como foi comemorado lá, que a Páscoa instituída lá no Antigo Testamento era, se eu não me engano, os 14 dias do mês de Abib, que era cananeu, mês de Nissan, que era uma linguagem semítica lá, a maioria dos povos semíticos chamava do mês de Nissan. Então, eles comemoravam ali a Páscoa nessa data e apontavam para que, mais tarde, pisaria a terra um nascido de mulher, né, com a paternidade do Espírito Santo,
e de uma vez por toda faria o sacrifício que foi feito lá na passagem, lá no Egito, né? De uma vez por todas faria esse sacrifício, cobrindo os pecados da humanidade. É importante observar que quando eu falo cobrir os pecados da humanidade, tem gente que fica, inclusive você me passou um vídeo essa semana passada, dizendo, uma pessoa disse que como Jesus pode cobrir os pecados da humanidade se tem gente pecando ainda? Se essa pessoa estiver ouvindo, eu acho muito difícil, porque é famoso, tá aí sua resposta. A humanidade peca porque não crê, nem faz uso do que nós acreditamos, porque se crer, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Não vimos e cremos, provavelmente vai parar de pecar, ou vai pecar muito menos. Uma coisa é pecar desordenadamente, voluntariamente, outra coisa é errar, se arrepender, acertar e não fazer mais. Então, assim, é preciso passar pela cruz para o mundo parar de pecar. É preciso passar pela cruz para a gente parar de pecar. Óbvio, continuo dizendo, nós, como seres humanos, estamos sujeitos a erros, mas não viver pecando durante 24 horas ao dia com frequência. Os erros acontecem involuntariamente e tem que ser assim. Se não está acontecendo assim, algo está, obviamente, errado. É interessante isso aí, Flávio. Quando eu te mandei o vídeo dessa pessoa, o que ele não entende é justamente o instrumento que nos leva a crer em Jesus, que é a fé. A fé, ela é o instrumento que leva o homem a acreditar naquilo que ele não está vendo. Mas ele espera que seja assim. É claro que Jesus, ao dizer que nós somos bem-aventurados porque nós não o vimos, mas nós cremos, é porque a fé, ela está dentro daquela pessoa e ela consegue perceber que o mundo por si próprio não aconteceu do acaso. Na realidade, se a gente pegar as teorias, né, que existem, que explicam como se originou a vida, Big Bang, isso tudo não faz sentido. Como é que uma explosão pode gerar um cosmos? Como é que uma confusão, uma explosão é uma grande confusão, um grande tormento, pode gerar algo tão perfeito, pode gerar algo tão exato que quando nós olhamos para o universo, o macro-universo, que agora nós temos toda a tecnologia para poder entender as coisas minúsculas, né, os microscópias, como que essas coisas se sustentam, como que isso do nada foi criado, não faz sentido. Agora, quando você vai para algo que para muitas pessoas pode não fazer sentido, mas a fé nos faz estar em paz, porque nós conseguimos ver que há sim um Deus sobre todas as coisas, regendo tudo com uma sabedoria imensa, deixando cada coisa no seu lugar. E é interessante que você falou da fé, e a fé é dom de Deus, correto? É dom de Deus. A fé como dom é algo divino. O que acontece conosco é exatamente o contrário. A gente recebe a fé e procura os fatos. As pessoas querem, através dos fatos, chegarem à fé. Exatamente. E exatamente foi o vídeo que você mandou. As pessoas, através dos fatos, querem chegar à fé. E não acontece assim. Primeiro a fé te enviada ao teu coração. E através da fé você procura os fatos. O que é interessante que no vídeo, essa pessoa, ele enaltece a pessoa de Jesus. A pessoa física de Jesus, a pessoa humana de Jesus. Só que ele não consegue entender que Jesus era muito mais do que isso. No vídeo, até, não sei se você vai lembrar, ele expõe que a morte de Jesus frustrou-se a pessoa que ele poderia ser. Só que, pela fé, a gente entende que a morte de Jesus elevou ele o mais alto, porque ele chamou para si, através do seu sangue, toda a humanidade. Jesus salva o homem por causa disso. Porque
João 3,16 diz, ele amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu único filho, porque nesse ato, onde uns podem dizer que foi frustrado o plano do homem Jesus, ali foi elevado o plano do Deus Jesus. Jamais poderia ser, porque se teologicamente está escrito, aquele que quer vir após mim, está escrito ali. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, está escrito. Negar a si mesmo, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se teologicamente isso está escrito, a vida de Jesus não pode ser frustrada na sua morte, porque ele ensina e depois ele faz. Faça como eu ensinei. Então, a responsabilidade agora é minha e sua, na realidade, e daqueles que têm fé. Um dos pilares que a gente não pode de forma nenhuma quebrar, assim, não, esse aqui eu acredito em tudo, menos que Jesus ressuscitou, menos que Jesus, a sua morte foi para poder salvar o homem. Você não entendeu o que é ser cristão, o que é o cristianismo. Por quê? Tudo o que a gente está falando aqui sobre essa Páscoa, que tem tudo a ver com Jesus, é o próprio Jesus. Jesus é esse Cordeiro Pascual, tudo aponta para ele, tudo aponta para a sua morte. Então, se nós de alguma forma não acreditamos nisso, então a sua fé é vã. Nada do que você acredita serve, porque tem um complemento. Se você não acredita que Jesus ressuscitou e esse Cordeiro que ressuscitou é o Cordeiro Pascual, então a sua fé ela não tem sentido. Ela é baseada em fatos. Mas nós podemos encontrar fatos. Nós temos historiadores, pesquisadores que nos mostram fatos a respeito da vida de Jesus. Fora da Bíblia. Nós temos muitos conteúdos fora da Bíblia que explicam a história naquela época. E bate. Agora, o que muitas pessoas não conseguem entender, Flávio, é que para esse Cordeiro Pascual ser seguido por tantas pessoas, de repente, se fosse numa circunstância diferente, onde houvesse méritos, ou crescimento, ou muita oportunidade, muito dinheiro, muito crescimento, ganhasse. Mas o que acontece com quem a Bíblia relata que seguia Jesus, aqueles que foram os construtores do Novo Testamento pelo Espírito Santo, todos eles morreram pela causa. Todos eles não inventaram uma fé para poder se promover. O que eles fizeram foi seguir aquilo que a fé e o que eles evidenciaram vivendo com Jesus continuasse, passasse para o próximo. Só que assim, é de se esperar que alguém, quando é apertado por uma causa até ponto de morrer, que se aquela causa não for justa, não for íntegra, não for algo substancial, ele vai desistir. Só que nós vemos os 12 discípulos, mais de 500 pessoas, e isso os livros provam. Eles se sustentaram até o fim por uma causa, por um evento que eles viram e passam para nós, para outros que não viram, mas que também sustentaram. Nós temos ali a perseguição dos crentes em Roma, por Nero. Ele matou milhares de judeus cristãos, porém eles não desistiram. E muitos deles, milhares deles, não conheceram Jesus, mas sustentaram a fé até o fim, porque a fé não se explica. Não se vê. Com muito respeito, né, que a gente falou desse senhor que disse essas coisas, que para mim não entendeu ainda a teologia do sacrifício vicário de Jesus, que não é o tempo de vida que dele prolongado que podia contribuir com a humanidade, não é isso, porque as pessoas fazem o bem e morrem aí, são esquecidas. Mas o contrário, por isso que os cristãos foram chamados de pequenos cristos lá, né? Por que pequenos cristos? Porque fariam obras iguais. O próprio Jesus falou assim, se o grão de trigo ele cair
na terra e morrer, ele dá muito fruto. Ele já estava falando da morte dele. Falou assim, bom, se morre, aí dá muito fruto na morte, mais do que dá em vida. Então, assim, ele já está explicando exatamente isso que foi mencionado nesse vídeo que você me mandou. Que Jesus já planejava morrer, porque na morte dele ele daria muito mais fruto. E o cristianismo existe aí, você pode contar estatisticamente o tamanho, né? O tamanho do cristianismo, do protestantismo que existe. Então, o que há de acontecer, e nós precisamos lutar por isso, é ser realmente pequenos cristos, assim como ele foi um grande Cristo. Cristo quer dizer enviado, um grande enviado. E aí sim o pecado reduzirá no mundo. João 13:1, o livro de João 13:1, no Novo Testamento, está dizendo assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, João está relatando que chegando a festa da Páscoa, ele já estava na hora de passar daqui para o Pai. Então, ficou, nesses textos que a gente leu, ficou claro que no momento da morte de Jesus, que todos falam, né, que é um evento que marcou o mundo, que dividiu a história, Jesus estava fazendo o sacrifício da Páscoa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte, que nos ouve aí, nos assiste, a Páscoa é um momento, uma festa de alegria. Alegria imensurável, porque nós recordamos também, assim como fazemos na Santa Ceia, não só a morte, mas como a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição é que abriu a porta para aqueles que não são, para aqueles que ainda não sentem a paz no coração, para aqueles que ainda não experimentaram a presença que nós falamos aqui, poder fazer isso. Antes não tinha porta, agora tem uma porta. Só falta entrar por ela. É você que entra por ela, né? Ela está lá, aberta. É estreita, mas você pode entrar por ela, achar paz, achar felicidade e encontrar a presença de Jesus, sabendo que a Páscoa de verdade, que a gente está chegando aí, o período de comemoração está chegando na sexta-feira aí, é um período que a gente vai lembrar com muito carinho do sacrifício do próprio Deus a favor de nós, a meu favor. Eu vou fazer isso individualmente, né? Lembrar disso a meu favor. Você fará isso também individualmente, mas também lembrarei da humanidade de hoje, que a gente sabe que só piora com violência e tudo mais, porque exatamente não creem e não praticam e não são pequenos cristos, né? É verdade. Meu querido, o que você, nós precisamos todo dia nos atentarmos é a leitura básica, não. É bem a fundo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma leitura básica da palavra de Deus. Não, mas eu leio a Bíblia toda, quero ler a Bíblia. Não, tenha uma leitura aprofundada das Escrituras. Tenha isso como rotina, assim como nós pegamos o nosso celular e todo dia nós mexemos no WhatsApp, nós mexemos no Instagram, mexemos no Facebook, mexemos na internet. É muito bom, a gente tem uma ferramenta que nos abençoa, mas também nos destrói se não sabermos usar. Tenha a sua Bíblia como uma arma, como uma espada que vai te conduzir a uma vitória. Um soldado só consegue vencer se ele estiver armado. Se você hoje não está mais armado, você precisa voltar a se armar para poder vencer. Porque nós vivemos hoje, eu aqui já trago as minhas considerações finais, Flávio, uma descaracterização de princípios. E um desses é o que nós viemos falar hoje aqui. A Páscoa não tem mais o seu sentido original, não só pelo mundo, não só por outras pessoas que não entendem sobre a Bíblia, mas os próprios cristãos, eles estão fugindo dos princípios, da essência e descaracterizando aquilo que a Bíblia nos mostra com muita clareza. E o que acontece? É porque
muitas das vezes nós temos uma caricatura de quem é Deus e não realmente quem Deus é. Nós precisamos entender quem Deus é e só usando essa arma, essa ferramenta, que nós vamos voltar, né, a esses princípios de entender quem Deus é. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo, é a morte e ressurreição de Jesus. Páscoa não é coelho, é cordeiro. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é diversão, é sacrifício. Por mais que você possa se divertir e tirar proveito, é claro, daquilo que você pode receber, daquilo que você pode presentear, um chocolate, mas ensine para os seus filhos, ensine para as pessoas que Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho, mas tem a ver com o sacrifício vicário de Cristo, que nos substitui aquilo que deveria ser a nossa morte. Paulo vai escrever aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Só que essa morte foi morta por Cristo. Jesus morreu essa morte, que deveria ser nossa, porque ele não pecou. Então, nesse ponto, ele nos substitui, fazendo que nós possamos viver a sua vida e ser salvos por ele. Então, pense bem nisso. Instrua os seus filhos no verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo, que é ressurreição, que é sacrifício. Mas explique. Nós temos várias didáticas hoje para poder ensinar para a criança como é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas nós vemos muitas pessoas usando aquilo que o mundo tem. O coelhinho, vamos colocar aqui 2 orelhinhas, isso é Páscoa. Irmãos, Páscoa é cordeiro, Páscoa é ressurreição, Páscoa tem a ver com sangue, tem a ver com um sacrifício que foi feito para nos substituir, para nos salvar. Não tem a ver com diversão em si. Apesar, é claro, não quero ser duro aqui ao ponto de falar assim, não dê chocolate para ninguém. Não, eu quero chocolate. Faça isso, mas ensinando que Páscoa não no verdadeiro sentido. Isso aí, o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é problema nenhum comer chocolate. Pode comer chocolate. Só com moderação para não engordar, né? Não engordar, porque faz mal, né? Engordar. Então, irmãos, muito agradecido por mais uma oportunidade, por mais um dia de estar aqui. Agradeço ao Flávio também pela contribuição. Agradeço sempre, aprendo muito aqui. E espero que vocês tenham gostado. Confio que vocês vão compartilhar esse vídeo, vão deixar lá o seu gostei, vão comentar. Inclusive, eu vou até perguntar, deixar para o Flávio responder, se há algum comentário. Mas, irmãos, muito alegre por estar aqui mais uma vez. Conto com a sua presença sempre. E que você esteja orando por nós. E que você faça esse vídeo alcançar outras vidas, para que elas possam ser alcançadas pelo verdadeiro objetivo, que é encontrar Jesus. Isso aí, Flávio. Perfeito. Eu quero desejar a todos aí uma ótima quarta-feira, um bom dia. Agradecer o Égio de novo pela presença, por esse bate-papo que a gente sempre... É uma troca muito importante, né, de aprendizado, tanto para ele como para mim. Agradecer a você que esteve nos assistindo. Pedir também que retransmita, né, para os outros, né, os amigos, etc., a família, para que todos possam também estar assistindo aí também. Para você, um bom feriado que vem se aproximando aí, né? Que você tenha ótimas notícias, tenha paz, tenha um dia tranquilo em família e que Deus te abençoe. Um abraço. Amém.